Por que fazemos o que fazemos, somos o que somos, por que falamos o que falamos, se nada é por acaso. Minha esposa é psicóloga, troco muita ideia com ela sobre isso. E na verdade, eu estudei isso no NASP, sobre desenvolvimento humano, e aprendi muita coisa sobre o ser humano, sobre a gente, sobre eu, e mudei a percepção de muita coisa. E aí você entende que nada é por acaso. Ah, fulano falou sem querer, ele não quis fazer isso. É lógico, não posso excluir o fato da gente ter tendências enraizadas no nosso DNA e as nossas influências que recebemos dos nossos pais. E isso faz muita diferença na minha vida. Porque eu faço o que eu faço, porque eu sou o que sou. Na verdade, eu converso muito com meus líderes sobre isso, sobre convicção, sobre você ser convicto. Será que existe uma pessoa 100% convicta? Será que não tem ninguém no mundo, por mais que ela acorde todos os dias e fala, vamos, esse é o caminho? Será que em nenhum momento ela tende a duvidar? Eu acho que é impossível isso. Eu tô indo pro meu 3º ano de ministério. Resumindo, eu sou pastor há 3 anos. E eu sou muito convicto do chamado de Deus na minha vida. E eu acho que chamado é uma coisa relativa também. Por que eu falo que chamado acaba sendo relativo? Porque todo mundo, teoricamente, que é cristão, tem um chamado. E hoje, quando a gente fala de chamado, a gente fala de pessoas que largam tudo para fazer aquilo que Jesus quer. E na minha cabeça, isso deveria ser o cristão. Deus me chamou, apesar de cada um ter um dom daquilo que Deus deu para aquela pessoa, o dom se refere a uma junção de coisas, ferramentas que Deus dá para nós, como igreja, para pregar o evangelho. Esse é um ponto. Mas resumindo, né, qual que é o foco desse vídeo aqui? É muito difícil pra mim isso, na verdade. Porque fazemos o que fazemos, porque somos o que somos. Por que que você vai na igreja? Por que que você prega sobre Jesus? Por que que você faz pelas pessoas? O motivo disso tudo é o porquê. Porque você ama Cristo, porque você aprendeu a fazer isso. E, novamente, perguntei isso, me peguei pensando, por que que eu faço o que faço? Por que que eu tô agindo assim? Por que que realmente eu sou pastor? Por que que eu sirvo a Deus? Sirvo a igreja. Eu tenho um medo nesse mundo. Qual que é o meu maior medo? Da grande maioria das pessoas, eu tenho muito medo de errar na minha vida. A vida, ela é tão curta, no período de espaço, ela é muito curta. E eu tenho medo de errar, de ser uma vida que não valeu a pena ser vivida. E eu me pego muito nisso. Eu me cobro em muitas coisas. Na verdade, olhando e ouvindo as pessoas, eu não me cobro tanto. Mas isso é uma coisa que eu me cobro. Será que eu tô vivendo a vida que eu quero, que eu sempre sonhei? Será que essa é a melhor vida que eu posso ter aqui na Terra? Tô sendo o melhor marido, a minha melhor versão de um marido? Porque, cara, se a gente vai se dispor a fazer alguma coisa, a gente precisa fazer muito bem feito na nossa vida. E se eu me dispus a ser pastor, eu tenho que ser um bom pastor. Se eu me dispus a ser marido, eu tenho que ser um bom marido. A gente tem uma dificuldade de ter problemas e a gente acha que tem problema em ter problemas e tem problema em duvidar e tem problema em argumentar. E eu sempre argumento com respeito com Cristo. Deus, será que eu tô fazendo e agindo como o Senhor quer? Mas a minha vontade, ela tá sendo feita também? Porque vem aquela, né? Por mais que a gente quer fazer a vontade de Deus, será que é errado a gente passar a vida inteira querendo também algumas coisas? Já se perguntou disso? O que é certo e o que é errado quando a gente fala o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade? Ou nunca se perguntou disso? Isso me pega muito. Por que me pega muito? Eu tenho medo, exemplo, a nossa carne é tendenciosa. Tô com vontade hoje de bater em alguém. Eu quero bater em alguém. É errado bater em alguém? É errado. Mas há vontades em nós hoje que a gente minimiza e a gente tende a acreditar que aquilo é o certo. Mas eu não acredito que é o certo. E a pergunta é, igual um exemplo, né? Jesus fala, cara, só de você já pensar, você já pecou. Isso quer dizer que pensar é um problema? Ou isso significa que todos nós somos realmente pecadores até nos pensamentos? Parou pra pensar nisso? Que a gente sempre usa, não, ó, se você pensar, você já tá pecando. E a gente tá na época de Copa do Mundo e eu lembro que eu queria assistir as finais da Copa do Mundo e era ao sábado. Eu não sei se ainda é o sábado. E eu lembro que eu tava na igreja e o pastor falou o seguinte, ó, se você tá pensando na final, você já pecou. E eu falei, caramba, eu não posso pensar nisso. E eu falava, e eu me pegava pensando, eu não posso pensar nisso. Mas só de pensar que eu não poderia pensar naquilo, eu já estava pensando. Então logo, será que isso é errado? Será que isso é algo natural do ser humano? E será que a vida é lutar contra o seu pensamento e o ato? Pela carne ser tendenciosa e pelas influências que recebemos, algumas coisas, eu gosto de futebol. Por exemplo, hoje tem jogo do Brasil. Eu tô pensando no jogo do Brasil. E se alguém falar, ó, você não pode assistir o jogo do Brasil hoje, eu vou pensar por que que eu não posso fazer aquilo. Estamos viajando já, né? Mas é isso que eu penso muito. E aí eu penso das minhas vontades, o que é certo e o que é errado dentro das minhas vontades. Será que é errado ter as minhas vontades? Ou é errado eu ter as minhas vontades e concretizar as minhas vontades? O que é, o que não é e o que Jesus pede e não pede. Que Jesus pediu para ir.
ele pediu para pregar. Mas a gente acaba vivendo a nossa vida de forma natural, né? E a gente vai vivendo a vida conforme nós queremos. E a gente adapta a missão à nossa vida, ou a gente deveria adaptar a nossa vida à missão? E o que é certo e o que é errado? É isso que eu fico me pensando. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, quando o Senhor for o rei, o maioral, tem como a gente sentar à sua direita e outro à esquerda? E os discípulos ficaram revoltados quando eles perguntaram isso para Jesus. E Jesus falou o seguinte: vocês estão realmente dispostos a passar pelo que eu vou passar? Eu sou filho de Deus. E eu não vim para esse mundo para ser servido. Eu vim a esse mundo para servir. E ele dá um tapa na cara. Porque eu sou o que sou. E mesmo sendo o que sou, eu vim nesse mundo não para ser e fazer aquilo que vocês acham que deve ser. Vocês estão acostumados que quem tá em cima manda, que quem tá em cima tem poder, que quem tá em cima tem que ser respeitado, mas no reino não é assim, porque o Filho do Homem não veio para servir, ele veio para ser servido. Então, Cristo, ele contraria a lógica humana. Isso é algo extraordinário. O que isso me recorda? Que a minha vida, ela tem que ser resumida, não só a luta aqui, mas aquilo que eu faço. Porque a minha vida, ela precisa se resumir em servir as pessoas e não ser servido. E a gente tem um problema hoje no nosso mundo, porque a gente não quer servir, a gente quer ser servido. E a gente acha que a gente tem o poder sobre nós. E quando Paulo vai lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo fala o seguinte: aqui é Paulo, que Paulo? Servo de Jesus Cristo, servo de Deus. E a palavra servo que Paulo usa ali, nada mais é do que ser escravo de Deus. Escravo é muito forte essa palavra, dá ideia de pessoa sem livre-arbítrio, sem poder, sem escolha. A Bíblia fala que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, e se vocês realmente se esvaziaram de si e não vivem mais em vocês, e é Cristo que vive em vocês, a vontade de Deus e de Cristo deveria prevalecer em vocês, nas suas atitudes e vontades. E isso me pega muito, ser escravo de Deus, esvaziar-se de mim. E a pergunta é, será que realmente estamos sendo escravos? Indo, fazendo e sendo aquilo que Jesus quer que sejamos, quer que façamos? Paulo fala em Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque tudo isso e esse período da nossa vida se resume àquilo que Deus quer. E isso volta sempre na minha cabeça, de estar fazendo e estar sendo aquilo que Jesus quer. A gente é muito tendencioso. A gente quer servir a Deus aonde nós queremos. Nós queremos falar de Deus como nós queremos. E não é assim, porque um escravo, ele não faz e age, fala e não tem as suas vontades. E aí eu me pergunto, será que a vida se resume em apenas fazer aquilo que Cristo quer? Ou dá para fazer as duas coisas? Fazer aquilo que Cristo quer e fazer aquilo que eu quero também. E aquilo que eu tenho vontade. E aí é um ponto. Será que as nossas vontades e sonhos e aquilo que eu quero, tenho e almejo, por que é algo geralmente carnal e nunca é espiritual? Não sei se você entendeu o que eu tô falando. Por que as minhas vontades se resumem aqui? Será que o maior sonho da vida de alguém que ama Cristo não é estar com Ele? Quando eu amo alguém, eu não vejo a hora de estar com essa pessoa. Quando eu amo alguém, eu quero e almejo estar com ela a todo momento. Aí a gente se pergunta, será que o nosso amor por Jesus, ele não é um amor suficiente? E talvez ele nunca seja. Será que realmente só estamos distraídos? Ou a gente está fazendo, vivendo, falando e a gente nem sabe o porquê estamos fazendo, vivendo e falando. O porquê das coisas. Por que você faz? Por que você sonha? Por que você é? E talvez, assim como eu parei para pensar nisso, talvez seja uma boa reflexão para você. Falamos sobre muitas coisas, né? Mas eu sou o pastor Alisson Santiago. Muito obrigado porque você veio aqui e até a próxima.